O coração contrai-se continuamente para distribuir o sangue para o corpo e, com ele, nutrientes e oxigênio. Para que isso ocorra, é necessário uma rede vascular que leve o sangue do coração até os tecidos e que retorne este sangue ao coração. Vamos entender o sistema vascular no Fisiologia Humana. No sistema vascular, as artérias são os vasos que saem do coração, levando sangue e o distribuem para o corpo. Conforme chega nos tecidos, as artérias se tornam diminutas, formando vasos ultrafinos chamados capilares, que permitem a passagem de oxigênio das hemácias para os tecidos. O sangue, agora pobre em oxigênio, retorna ao coração através das veias, para que possa ser reoxigenado. Então, de forma geral, dois conceitos importantes ficam estabelecidos. As artérias partem do coração, levando sangue para o corpo, e as veias carregam o sangue, que foi distribuído pelo corpo, e retornam ao coração. Frequentemente é dito que artérias carregam sangue rico em oxigênio e veias carregam sangue pobre em oxigênio. Isto é verdade, mas lembre-se que, para toda regra, há exceções. Depois que o sangue chega no coração através das veias, ele precisará ser reoxigenado antes de ser novamente distribuído ao corpo. Afinal, de nada adianta distribuir um sangue para o corpo que não foi oxigenado. Assim, o sangue sai do coração através das artérias pulmonares, em direção aos pulmões, para ser oxigenado. Mas como ainda não passou pelos pulmões, é um sangue pobre em oxigênio. Ao ser oxigenado nos pulmões, este sangue agora precisa retornar ao coração para ser bombeado para o corpo. Como você deve bem lembrar, quem leva sangue de volta ao coração são as veias, neste caso as veias pulmonares. Mas neste caso, as veias pulmonares estão carregando sangue rico em oxigênio. Portanto, nos vasos pulmonares temos o inverso. Artérias carregam sangue pobre em oxigênio e veias sangue rico em oxigênio. Uma característica fundamental sobre os vasos é que eles são distensíveis. As artérias são menos distensíveis, pois a parede arterial é mais elástica, o que é fundamental para ocorrer o adequado fluxo sanguíneo. As veias, no entanto, possuem uma capacidade muito maior de se distender. Mesmo um pequeno aumento na pressão faz com que as veias dilatem-se bastante. Elas atuam como um reservatório, já que podem acomodar um maior volume de sangue que as artérias, são até 8 vezes mais distensíveis. As veias podem suportar até 1 litro de sangue a mais do que usualmente acomodam. Essa diferença de distensibilidade entre artérias e veias se dá pelo fato da parede arterial ser bem mais espessa e forte que a parede das veias. As diferentes características de distensibilidade de artérias e veias decorrem essencialmente da estrutura da parede vascular. Vamos ver primeiro das artérias. A camada mais externa das artérias é a túnica externa, material elástico composto por colágeno e fibras elásticas. Logo abaixo, há a lâmina elástica externa, um tecido elástico importante para conferir elasticidade às artérias. Mais internamente, músculo liso, fundamental no controle do tônus vascular. Abaixo dele, outra camada de tecido elástico, a lâmina elástica interna. Em seguida, o subendotélio, que dá suporte ao endotélio, que reveste internamente os vasos sanguíneos. A túnica média é o conjunto formado pelo músculo liso e a membrana elástica interna, e a túnica íntima é formada pelo subendotélio e endotélio. Já as veias são formadas pela túnica externa, com uma camada abaixo de músculo liso, seguido pela membrana basal e endotélio. Note que as veias possuem válvulas, e vamos falar mais sobre elas à frente. Já foi dito que as veias atuam como reservatório, e isso se dá pelo fato de serem mais complacentes. A complacência é igual à distensibilidade multiplicada pelo volume. Assim, uma veia apresenta complacência cerca de 24 vezes maior que uma artéria equivalente. 8 vezes 3 igual a 24, onde 8 representa a distensibilidade e 3 ao volume. Outro fator fundamental na distensibilidade vascular
é a contração da musculatura lisa que é estimulada pelo sistema nervoso simpático. A musculatura lisa circunda os vasos e, ao se contrair, diminui o calibre dos mesmos, aumentando a pressão. Isto é um mecanismo importante, pois assim o corpo consegue enviar sangue para onde ele está sendo mais requerido. Durante a atividade física, por exemplo, a contração do músculo liso arterial facilita o retorno de sangue para o coração, e isso é importante para que o coração bombeie mais sangue para ser oxigenado. Vale lembrar que, como a parede das veias são mais finas, elas possuem menor vasculatura lisa e por isso são mais distensíveis. Quando muito sangue é perdido, o tônus vascular aumenta e mantém a pressão arterial. Por isso, pode-se doar um certo volume de sangue sem maiores complicações. Em pacientes que recebem transfusão de sangue, a parede dos vasos relaxam para acomodar o volume adicional de sangue e manter a pressão arterial estável. Outra importância da distensibilidade dos vasos é na dissipação da pressão pelas ondas de sangue que entram na aorta a cada contração do coração, processo chamado de transmissão do pulso de pressão. Assim que o sangue é ejetado pelo coração, ele exerce pressão sobre a parede das artérias, que distendem-se, o que percebemos como pulso. Você, por exemplo, pode perceber o pulso carotídeo no pescoço ou o pulso radial no seu pulso. Este processo é fundamental, pois sem ele o sangue chegaria com muito mais pressão e velocidade nos capilares, que são muito sensíveis. No adulto saudável, o sangue ejetado pelo coração exerce uma pressão de 120 milímetros de mercúrio na aorta e é chamada de pressão sistólica. O momento de menor pressão é chamada de pressão diastólica e gira em torno de 80 milímetros de mercúrio na aorta. A diferença entre a pressão sistólica e a diastólica é chamada de pressão de pulso. Conforme envelhecemos, o sistema vascular tende a ir se enrijecendo e se tornando cada vez menos complacente, fazendo com que os níveis de pressão se tornem mais altos. Com base nisso, podemos compreender como o processo de aferição da pressão arterial é realizado. O método mais preciso é através da introdução de catéteres dentro das artérias, mas é muito invasivo e, portanto, no uso clínico, se adota o uso do manguito com ausculta, e há também a aferição por meios digitais, mas o princípio é o mesmo. O manguito é colocado sobre o braço do paciente e inflado até um ponto em que seja maior que a pressão sistólica. A pessoa que está aferindo a pressão sabe que a pressão do manguito ultrapassou a sistólica, pois ela está ao mesmo tempo auscultando a artéria braquial. Ao se ultrapassar a pressão sistólica, o vaso colaba completamente, não se abrindo mais durante a sístole, e não se pode mais ouvir a pulsação através do estetoscópio. Conforme a pressão do manguito é aliviada, o sangue começa a fluir pela artéria novamente e exercer pressão sobre ela, gerando um som que é percebido através da ausculta. No entanto, como a pressão do manguito ainda é maior que a pressão diastólica, durante a diástole cardíaca, o vaso colaba, abrindo-se somente durante a sístole, quando a pressão na artéria é maior do que aquela exercida pelo manguito. Conforme o examinador alivia a pressão no manguito, chegará um momento que o sangue irá conseguir fluir através do vaso durante a diástole, e o som do sangue se chocando contra a parede do vaso neste momento também será detectado através da ausculta. Neste momento, é a pressão diastólica. Bem, vimos que as artérias possuem a parede elástica e, embora distendam-se, oferecem resistência ao fluxo de sangue. Nas veias, no entanto, essa resistência é consideravelmente menor. Grande parte da resistência vascular que ocorre nas veias é em decorrência da compressão venosa dos tecidos adjacentes. Músculos e vísceras exercem pressão sobre as veias, o que, por sua vez, gera resistência ao fluxo de sangue. No abdômen, por exemplo, há uma série de vísceras que exercem pressão sobre as veias. Em algumas condições, como na gravidez ou obesidade, a pressão sobre as veias aumenta e o retorno venoso torna-se mais difícil, já que o sangue que está nos membros inferiores precisam passar pelos vasos abdominais submetidos a maior pressão. Outro aspecto fundamental sobre as veias é o funcionamento das válvulas, que são dispositivos orientadores do fluxo sanguíneo e são cruciais no membro inferior.
Quando estamos em pé, a contração dos músculos da perna comprimem as veias e empurram o sangue em direção ao coração. No entanto, quando estes mesmos músculos relaxam, o sangue naturalmente tende a voltar em direção à perna, mas esse retorno do sangue é impedido pelas válvulas que se fecham. Assim, a única direção possível para o sangue é em direção ao coração. Desta forma, os músculos da perna exercem esse papel de bomba muscular e muitas vezes são chamados de segundo coração. Se permanecermos em pé sem se mexer, os músculos não realizam o papel de bomba e a pressão nas veias tende a aumentar. Permanecer por 30 minutos em pé absolutamente imóvel pode causar desmaios e levar ao inchaço da perna, já que com o aumento da pressão nas veias, o líquido presente nos pequenos vasos tende a extravasar para o espaço intersticial. É por isso que é indicado nas viagens aéreas de longa duração movimentar as pernas periodicamente para facilitar o retorno venoso. Nas condições onde há insuficiência no funcionamento das válvulas venosas, ocorre o acúmulo de sangue nas veias e sua consequente dilatação, uma condição chamada de varize. Pessoas com veias varicosas, ao permanecer em pé por algum tempo, leva ao rápido extravasamento de líquido para o espaço intersticial, já que sem as válvulas funcionando adequadamente, a pressão rapidamente aumenta. Como já vimos, por serem mais complacentes, as veias armazenam a maior parte do sangue do corpo, cerca de 60%. Em alguns casos, como nas hemorragias, há uma descarga simpática que estimula a contração da musculatura lisa das veias, direcionando mais sangue para as artérias. As principais áreas de reserva de sangue venoso no organismo é o baço, fígado, as veias abdominais, plexo venoso sob a pele, coração e pulmões. Esse mecanismo é capaz de lidar com sangramentos severos, mas é claro, dependendo do volume de sangue perdido, ele não será suficiente e o indivíduo, se não tratado rapidamente, irá a óbito por choque hipovolêmico. O baço, além de armazenar sangue, também consegue armazenar um concentrado de hemácias em uma região chamada de polpa vermelha. Em caso de necessidade, o baço pode contrair-se e jogar estas hemácias na circulação. Aquela dorzinha do lado quando faz um certo esforço é o baço contraindo. Se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima!